Já estamos de volta com Hora Geral, o último bloco nessa quinta-feira. Estamos conversando com a doutora Tatiana Evangelista, presidente do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra e secretária da Comissão da Igualdade Racial. Doutora Tatiana, além dos aspectos já comentados pela senhora, eu sinto que nós precisamos, nós, quanto população, independente da cor, nós precisamos de uma conscientização. E isso não depende, no meu entendimento, de projeto de lei, de regras, de autoridade, depende sim de uma solidariedade. Por exemplo, eu já comentei várias vezes aqui no Hora Geral que eu sou contra algumas campanhas, não sei se a doutora Tatiana concorda. Será que nós precisamos de campanha para informar que o motorista não pode dirigir e falar ao celular, que ele perde a atenção? Será que nós precisamos de campanha, doutora Tatiana, para explicar para que o pedestre não atravesse fora da faixa de segurança porque ele pode ser atropelado? Será que nós precisamos de campanha para informar para que você que utiliza o transporte coletivo, se chegar uma pessoa grávida ou idosa, você tem que ceder o lugar por uma questão até de respeito e de educação? Será que nós precisamos, aí eu caio com relação à comunidade negra, de tantas políticas só para o negro? Não existem os idosos que às vezes estão aí desguarnecidos de políticas públicas, dos adolescentes, dos jovens, por exemplo? Então, no meu entendimento, e aqui não é uma crítica, é até um desabafo, nós precisamos de provocar entre nós, sociedade, essa conscientização. Aí eu acredito que políticas como essas, que a senhora defende muito bem, não seriam necessárias, porque teríamos um país igual para todos. Na verdade, Douglas, eu até concordo, né? O brasileiro é um povo que às vezes ele precisa do rigor, né? Então, as pessoas às vezes elas não têm essa consciência própria, é uma questão também educacional, Sim. né? Então, diante disso, nós não podemos aguardar que as pessoas naturalmente se conscientizem, porque a gente já está vivendo 300, 400 anos em que não houve essa conscientização. Então, em relação ao idoso, por exemplo, existe o Estatuto do Idoso, que é um regramento sério, um regramento rígido, nem sempre às vezes é colocado em prática. Tem o ECA. Mas a legislação está lá vigorando, exatamente. Para a criança e para o adolescente existe o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, são leis que discriminam setores da sociedade, segmentos que são vulneráveis. Então, em razão da vulnerabilidade que aquele segmento apresenta dentro do grupo social, é que existe essa legislação não para beneficiar, e sim para resguardar os direitos, né? Certo. E a mesma coisa acontece com a população negra, que à primeira vista pode causar a ideia de que ela tem os mesmos direitos que qualquer um, mas por todos os fatores que a gente já vem comentando, especialmente a questão do racismo, que é muito latente na nossa sociedade, a gente tem exemplos concretos aqui que tem aí uma relevância, que apareceram na mídia recentemente com bastante repercussão. O goleiro do Santos, né? Exatamente, como foi o caso do goleiro Aranha. Nós estamos homenageando também com o troféu Zumbi dos Palmares, até pela iniciativa dele como figura pública de denunciar, para estimular outras vítimas também a fazer a denúncia, porque muitas vítimas, às vezes, elas se negam, elas se fecham, não denunciam, porque não tem medo da revitimização, porque cada vez que você lembra aquele fato criminoso que você foi submetido, isso é uma coisa muito dolorosa do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional. Então, muitas vítimas preferem não alardear o caso, não denunciar, e de repente uma figura pública como a Aranha foi lá, fez a denúncia e mostrou para a população que é necessário, por maior que seja o sofrimento, por todas as vezes que ele voltou aos estádios do Sul e foi atacado, né, pela população, ele mostrou que é necessário fazer a denúncia. Houve também recentemente um caso em que um casal interétnico, né, o rapaz jovem é branco e namorava uma moça negra. Os dois adolescentes, se não me engano, ela com 17, ele com 18, e eles postaram fotos em conjunto na rede social. E aí houve mais de 200 comentários de jovens, a gente está falando de uma categoria de juventude que a gente pensa que o pensamento é mais adiantado, né? Exatamente, até pela quantidade de informação que eles recebem. Exatamente, né? Existe a internet hoje aí. Opa. E as pessoas estão muito bem informadas, a gente pensa que a evolução do pensamento já atingiu pelo menos os jovens, né? Da segunda década do século XXI. E na verdade o que a gente viu foram mais de 200 comentários de jovens, na sua esmagadora maioria, que se referiram ao casal como com um tom de deboche, de escárnio. Então, eles diziam, olha, você me diz onde você comprou uma escrava dessa, tão bonita, que eu também quero comprar. Olha, você conseguiu agarrar, você fez macumba para você conseguir agarrar esse rapaz branco. Então, diversos comentários dos mais racistas e preconceituosos, partindo de jovens. Por quê? Porque um casal interétnico
ainda espanta a sociedade da segunda década do século XXI, mostrando que o racismo existe e que as medidas reparatórias, né, que não são medidas de vantagem para o negro, mas de reparação histórica, porque nós fomos historicamente excluídos do processo econômico, do processo social, que essas medidas ainda são necessárias, ainda que temporárias. Certo. Estamos quase chegando no final do Hora Geral, é bom até aproveitar a doutora Tatiana Evangelista, falar do que vai acontecer daqui a pouco, que é a solenidade na Praça Zumbi dos Palmares, logo mais às 11 horas e vai até às 15 horas, vai ter outros eventos lá na praça, doutora? Exatamente, nós vamos ter a execução dos hinos, né, oficiais com a banda da Polícia Militar, pronunciamento de autoridades, deposição de flores no busto do Quintino, apresentações culturais diversas como capoeira, dança cigana, né? O povo cigano também é parceiro da comunidade negra porque sofre ali preconceitos similares. Então, dança cigana, diversas apresentações culturais que são tradicionais no 20 de novembro e que a praça está sempre lotada para assistir. As pessoas gostam bastante. E no sábado tem uma missa, né? Exatamente, né? Então, mostrando também a questão da heterogeneidade religiosa, nós tivemos no Horto Municipal uma atividade de celebração da religiosidade matriz africana e nós vamos encerrar a Semana da Consciência Negra com uma celebração da religiosidade católica, que é uma missa afro na Igreja Santa Margarida Maria. E é também bastante interessante essa comunhão da cultura negra com a cultura portuguesa europeia, que é a do catolicismo. Que horas vai ser essa missa? 19 horas? Não, é a partir das 16 horas. Às 4 horas da tarde, exatamente, que eu não tinha aqui o horário. E também um outro aspecto, acho que a gente tem tempo ainda para tocar no assunto, com relação a algumas doenças que acometem mais os negros, né? A senhora, como presidente do Conselho Municipal, tem algum tipo de informação para dar à comunidade negra? Por exemplo, o caso da doença anemia falciforme, a pré-eclâmpsia, doenças cardíacas, deficiência de glicose, por exemplo, são algumas doenças que acometem mais os negros. Alguma política nesse sentido, algum projeto que possa já antecipar os telespectadores? Olha, existe sim, né? Esses levantamentos foram feitos, né, na área da saúde. Existe a anemia falciforme, que é uma doença exclusiva da população negra e de alguns italianos do norte, lá da Itália. Então, na sua maioria dos negros, é uma doença que não pode ser tratada como uma anemia comum, porque vem a trazer o paciente a óbito. Então, existe a necessidade que os médicos conheçam com profundidade, existe a necessidade que o atendimento na rede seja específico para a população negra, e aí a gente vê a necessidade de políticas específicas para um segmento, sem qualquer espécie de vantagem ou de discriminação. A hipertensão é uma doença que acomete de forma muito mais intensa a população negra e, às vezes, alguns remédios que são, inclusive, distribuídos na rede pública não causam menor efeito na população negra. Então, se o paciente vai até o atendimento de emergência e é ministrado o remédio que é acostumado fornecer na rede, né? Então ele vai pelo SUS, né? Pelo atendimento público, e é ministrado para ele o remédio que é costumeiramente fornecido na rede, esse remédio às vezes acaba não fazendo efeito, então tem que ser estudado um remédio específico para que reduzir a hipertensão arterial do negro. Doutora Tatiana, um outro aspecto, eu tenho um amigo, o nome dele é até Edilson, e eu falei, e aí, negão, tudo bem? Já é um hábito, e eu não conheço ele há 2, 3 anos. Como que eu posso me dirigir a uma pessoa negra sendo politicamente correto? Eu posso chamar de negão, de negro, de afrodescendente, de preto? Como que eu posso me dirigir a um negro para que ele não sinta que é uma espécie de um racismo, se eu for de uma forma agressiva ao chamá-lo? Olha, Douglas, na verdade, né, é só a gente fazer um paralelo. Quando a gente encontra uma pessoa não negra, a gente não fica chamando ela de brancão, branquela. Então, acho que o melhor seria se referir pelo nome. Mas existem pessoas que têm uma amizade, né, e que chamar de forma jocosa, de forma amiga, uma pessoa, e aí, negão, isso não significa de forma nenhuma ofensa, né? A ofensa é quando a pessoa que está proferindo a palavra negro está se referindo de uma forma negativa e associando essa palavra com um atributo negativo, como a gente vê diversas vezes, quando existem brigas entre duas pessoas, se uma delas é negra, fatalmente, quando os ânimos se exaltam, alguma ofensa racial acaba sendo proferida. E, na verdade, como eu disse, o censo do IBGE tem como critério racial
que negros são pretos e pardos. Então, você dizer que um indivíduo é preto, isso não é ofensa racial nenhuma, é uma constatação. Dizer que o indivíduo é pardo, e todos os dois são afrodescendentes porque descendem de África, isso não é ofensa alguma à raça dessa pessoa. Tudo está na intenção dirigida para o fim ilícito, que é a ofensa racial. Aí sim, mais que você chame de negão, né, não é jocosamente, mas é com o intuito de ofender, ou de repente aquela pessoa não aceita ser chamada de negão, quer ser chamada pelo nome também. É um direito que assiste a ela. Então tudo está na intenção que você usa essa palavra, mas constatar que alguém é negro ou preto, isso não é ofensa nenhuma. E eu quero deixar bem claro aqui, doutora Tatiana, eu conheço muitos negros e eu diria que 100% dos negros que eu conheço são pessoas decentes. Tem um que é emblemático, eu não sei se a doutora Tatiana já chegou aí na padaria Carícia, ali na Minas Gerais. Tem o Wagner, ali do lado do tênis clube, tem o Wagner. Ele é uma espécie de um guarda ali, é um manobrista. Precisa ver o respeito que ele tem com as pessoas. Eu quero aqui até mandar um abraço especial para o meu amigo Wagner, né? Ele que fica ali no comando na parte da tarde e da noite, lá na padaria Carícia, aqui na Minas Gerais. E o que eu sinto também é que os negros, eles precisam ter essa postura de se dirigir à sociedade oferecendo respeito para que eles possam ter. A gente sabe que muitas vezes essa reciprocidade não existe, mas eu acho que faz tão bem eu fazer a minha parte, a doutora Tatiana fazer a sua parte, o telespectador fazer a sua parte, porque nós estamos precisando, sim, são de bons exemplos para que possam contaminar a maioria das pessoas de uma forma positiva. E isso não depende de nenhum tipo de política, depende da nossa iniciativa. A senhora, como presidente do Conselho Municipal, não tem atividade só durante a semana que comemora a Semana Consciência Negra. Existem outros debates, fóruns, outras ações no decorrer do ano? Assim, né? Na verdade, né, Dia da Consciência Negra são todos os dias, né, que a gente sempre fala. Existem debates ao longo de todo o ano, debates, palestras, existem às vezes oficinas, né? Nós fizemos agora recentemente uma oficina de turbante chamado Rainhas Africanas para a questão da valorização da mulher negra, que é um segmento ainda mais discriminado, né? Porque primeiro vem a discriminação por ser negra, depois a discriminação por ser mulher. Então, existem diversos eventos, diversas realizações que o Conselho faz ao longo do ano para que a questão da igualdade racial seja atingida da maneira mais efetiva possível. Então, na questão educacional, na questão da segurança pública, né, existe um debate bastante árido sobre questões de redução da maioridade penal, se isso vai atingir mais o jovem negro. Existem bastante discussões sobre a questão da lei que combate o racismo. Então, nós temos aí N discussões, N políticas que acontecem ao longo de todo o ano. E aí, nessa Semana da Consciência Negra, que é o do 20 de novembro, existe um maior clamor, né, uma maior divulgação, até por conta da questão do feriado. O Conselho fica onde? O Conselho fica na rua 15 de novembro, 195, no 9º andar. Tem algum telefone que a população pode entrar em contato? Tem. Você liga no PABX da Prefeitura e ela faz a transferência diretamente para o Conselho. É o 3201-5000. 3201? 5000. Bom, eu acho que a gente conversou com quase tudo, né, da doutora Tatiana Evangelista sobre a data de hoje, que é o Dia da Consciência Negra. Eu quero agradecer a sua participação e também enaltecer aqui positivamente o trabalho que a senhora vem desenvolvendo, não só no Conselho, como também na coordenação da desigualdade racial dentro da OAB Subseção de Santos. Eu posso dizer que o negro está muito bem representado pela doutora Tatiana, que fala muito bem, expressa muito bem e vem fazendo um belo de um trabalho. Parabéns pela iniciativa. Obrigada, Douglas. Eu que agradeço pelo convite, agradeço pela sua consciência, né? Eu vejo que você é uma pessoa compromissada com essas questões, agradeço ao telespectador e eu acho que iniciativas como essa é que fazem a diferença. A mídia é bastante formadora de opinião. E o Hora Geral vai estar sempre à disposição para que qualquer outra ação que seja desenvolvida possa ter aí a divulgação dentro do Hora Geral. A senhora já pode contar com isso. Obrigada. E daqui a pouco nos encontramos lá na Praça Palmares, pode ser? Com certeza. Espero você lá. Com licença. Muito obrigado pela participação da doutora Tatiana Evangelista, presidente do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra e também secretária da Comissão da Igualdade Racial. Um abraço especial a todos vocês, um abraço assim forte. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. E amanhã estaremos de volta às 7 da manhã. Na sequência tem o Jornal em Foque com Chico Lascala. Excelente dia para você. Tchau.